Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de Windows Server 2012 R2 e Active Directory, curso completo. Estamos aí no módulo 10 sobre administração de discos e volumes e também sobre criptografia no Windows Server 2012 R2. Chegando aí a nossa lição de número 7, ferramentas de manutenção de discos e volumes. Vamos apresentar um conceito que foi muito útil e era muito necessário na época dos volumes formatados com FAT e FAT32, com o advento do sistema de arquivos NTFS, que é o que é mais utilizado pelo Windows Server. A questão de fragmentação foi bastante resolvida, bastante reduzida, mas é um conceito que é importante que você como administrador conheça. O que é a fragmentação? Vamos conhecer o utilitário para desfragmentação de volumes e discos, o comando defrag, o comando fsútil e exemplos práticos. Vamos iniciar com o conceito de fragmentação. Aqui nós temos uma figura ilustrando os setores, né? O que era a fragmentação de discos? Quando o Windows, principalmente no FAT32, ia utilizar um disco, ele tinha a menor unidade de alocação. O que era essa menor unidade de alocação? É o menor espaço que ele podia selecionar no disco para gravar alguma informação. Então vamos supor que essa unidade de alocação fosse 32 KB. Então se o arquivo lá tivesse 1K, ele ia ocupar no disco uma unidade de alocação de 32K. Então a primeira coisa é que o disco não era todo ocupado, ele acabava gerando desperdício. Ou se um arquivo tivesse 33K, ele ia precisar de 2 unidades de alocação de 32K. A primeira ia ser completamente utilizada e a segunda só 1K, mas estaria toda comprometida, não poderia ser utilizada por outro arquivo. Então, na época do FAT32, com unidades de alocação grandes, 8K, 16K, 32K em alguns casos, primeiro gerava muito desperdício. E segundo, como é que o Windows fazia a gravação no disco? Vamos supor que você tinha um arquivo grande lá de 320K. Precisaria 10 unidades de alocação. Ele faria o quê? Ele ia no disco, a primeira unidade de 32K que ele achava, ele gravava uma parte do disco ali. Aí se a próxima unidade já tivesse ocupada, ele ia procurando até achar outra livre. Achava outra, gravava, achava outra, gravava. Ou seja, ele não ia pegar 10 unidades de 32K contínuas, uma ao lado da outra. Ele ia pegando no disco onde ele achasse. E vejam que com isso que os pedaços, as unidades de alocações daquele arquivo estavam fragmentadas, estavam espalhadas, ou um termo mais popular, esparramadas ao longo do disco. Agora você multiplique isso por milhares de arquivos, milhares de pastas, todas separadas, espalhadas, esparramadas pelo disco, nós tínhamos um disco fragmentado. Qual era o resultado prático de um disco fragmentado? O desempenho caía consideravelmente, ficava tudo muito mais lento. Porque, claro, quando ele precisava abrir um arquivo, tinha que ficar vasculhando o disco, procurando as várias unidades de alocação com o conteúdo daquele arquivo. Multiplica isso por centenas, por milhares de arquivos, nós realmente tínhamos um problema bastante grande. Ele ilustra isso com cores. Por exemplo, vamos supor que essas unidades de alocação aqui em azul celeste fossem as unidades de alocação de um determinado arquivo. Então, na hora que fosse ler esse arquivo aqui, por exemplo, supor que fosse um documento do Word, para abrir e mostrar o documento do Word, ele tinha que ler aqui, depois deslocar a cabeça de leitura para cá, depois para cá, depois para cá. Tá? Então, era um problema sério. Com o sistema de arquivos NTFS, isso tem melhorado cada vez mais. Por quê? Porque o NTFS, além de um gerenciamento muito melhor do disco, ele trabalha com unidades de alocação muito pequenas, muito menores que na época do FAT. Em alguns casos, unidades de 1K, 8K, 4K. Isso aí reduz ou praticamente elimina a questão da fragmentação. Mas mesmo assim, como administrador, é importante você conhecer esse conceito e saber que existem também no Windows Server utilitários para você trabalhar com esse problema para desfragmentar um disco se necessário. Uma das opções é o comando defrag. Ele é um comando de linha de comando, né? Você executa lá dentro do prompt de comando e tem que estar
logado como administrador para poder executar o comando. E alguns exemplos simples. Defrag D dois pontos. Ele vai fazer um defrag no volume D. Tá? E aqui tem uma tabelinha que eu coloquei que também está no PDF do módulo, onde tem algumas opções do comando defrag. A primeira opção é essa volume. Defrag D dois pontos, E dois pontos, M dois pontos, X dois pontos. Especifica a letra da unidade ou o caminho do ponto de montagem do volume a ser desfragmentado ou analisado. Tá? Que nós temos um exemplo onde o volume está montado nessa pasta aqui. E aí as outras opções, "-C, desfragmenta todos os volumes do computador. "-A, executa somente a análise, mas não faz a desfragmentação. "-R, executa desfragmentação parcial padrão. Tenta consolidar somente fragmentos menores do que 64 megabytes. O que é o processo de desfragmentação, pessoal? É ele tentar pegar os pedaços, as unidades de alocação que são do mesmo arquivo e colocar junto. Então, o que ele faz? Supor que tem espaço livre no disco. Ele pega esses marronzinho aqui, joga para outro lugar e pega esse azul e põe junto com o azul lá. Pega esse azul escuro aqui, bota para outro lugar e bota esse azul claro lá. Então, ele tenta juntar os fragmentos, as unidades de alocação de cada arquivo, ele tenta colocar junto. Aí ele faz isso o máximo possível. O "-W executa uma desfragmentação completa. Tenta consolidar os fragmentos de todos os arquivos, independentemente do tamanho. "-F força a desfragmentação do volume quando há pouco espaço livre. Se tem pouco espaço livre para ficar jogando com os fragmentos, em alguns casos ele pode não fazer a fragmentação. E o "-F força essa desfragmentação, mesmo que isso vá demorar muito tempo. "-V especifica o modo de detalhe, ou seja, todo o processo de fragmentação ele vai mostrando na tela o que ele está fazendo, quantos por cento está indo e assim por diante. E a opção "-interrogação exibe uma ajuda onde ele vai mostrar exatamente essa tabelinha de opções aqui. Você não pode desfragmentar volumes que o sistema tenha marcado com status dirt, sujo. Perdão. O que é um volume estar com status dirt, sujo? Tem algum problema no volume, ele corrompeu alguns dados, não está conseguindo ler, e aí o Windows marca ele com status de sujo. Um volume que esteja com esse status não dá para desfragmentar. Então tem que executar o comando check disk, que nós vamos ver no próximo vídeo, tá? No volume que está com esse problema antes de desfragmentar. Por quê? Porque o check disk tenta resolver um utilitário para resolver e corrigir problemas em discos e volumes. Para determinar se um volume está marcado como sujo, use o seguinte comando. Esse comando é fsútil. fsútil, dirt, query e a letra da unidade. Por exemplo, fsútil, dirt, query e C dois pontos. Aí ele retorna se o volume C está marcado como sujo ou não está marcado como sujo. Nesse exemplo aqui ele executou e diz que o volume C não está marcado como sujo. Está tudo ok. Enquanto o comando defrag estiver analisando e desfragmentando um volume, ele vai exibir um cursor piscando, né? O comando defrag, a não ser que você selecionou esse modo aqui "-V, que é o modo de detalhe, daí ele fica mostrando passo a passo o que ele está fazendo. Quando o comando defrag terminar de analisar e desfragmentar o volume, será exibido um relatório de análise. O relatório de desfragmentação ou ambos. Se ele analisou e achou que tinha que desfragmentar, ele vai desfragmentar e no final exibe o relatório. E o prompt de comando será fechado. Por padrão, o comando defrag exibe um resumo dos relatórios de análise e desfragmentação, se você especificar os parâmetros "-A ou "-V. Aí, se especificar "-A ou o "-V, ele exibe, se for "-A, ele exibe somente o análise, não exibe o relatório de desfragmentação. E se especificar o "-V, daí ele exibe um relatório detalhado de ambos. Vamos praticar um pouco? Vamos lá para o nosso servidor, então, e vamos ver alguns detalhes sobre o comando defrag. Muito bem, estou aqui no servidor com o qual estou utilizando, né, para os exemplos desse modo. Vamos inicialmente abrir um prompt de comando. Então,
logotipo do Windows mais R, abre o executar, digita aí CMD. Você tem que estar logado como administrador. Tá? A primeira coisa, vamos verificar se o volume M, que é um dos volumes que a gente criou na outra aula, está sujo. Porque se um volume estiver marcado como sujo, lembra que ele não poderá ser desfragmentado. Antes tem que usar o comando check disk nele. Então, vamos lá, fsutil dirt query m dois pontos. Tá? Opa, dirt é um parâmetro inválido, eu esqueci o y no final. Então, vamos lá, fsutil dirt, agora sim, query m dois pontos. O volume M não está sujo, então é um volume que eu posso desfragmentar se assim eu quiser. Então vou usar aqui o comando defrag, o volume que eu quero desfragmentar, que é o M dois pontos, e o -v, que é para mostrar todos os detalhes do comando. Vamos lá. Como é um volume que eu recém criei, aquele volume espelhado, né, do módulo anterior, ele não tem quase arquivos, então rapidamente ele analisou e chegou à conclusão que não precisava desfragmentar. Informações sobre o volume, tantos GB, tamanho do cluster, aquela unidade de alocação, 4K. Lá na época do FAT era 32K, por isso que fragmentava muito. Espaço usado, espaço livre. Total de espaço fragmentado, 0%. Não tem nenhum arquivo, não tem o que está fragmentado, né? Então ele diz o número de pastas e todas as informações, sobre... Claro que num volume que esteja em uso há mais tempo, ele ia demorar mais tempo para fazer essa desfragmentação, porque daí teria muitos arquivos. Mas é bastante simples, não tem grandes mistérios. E se você usar aqui defrag /interrogação, ele mostra aqui todas as opções do comando defrag, até mais opções do que eu coloquei naquela nossa tabelinha, né? E mostra também alguns exemplos de uso do comando defrag, tá bom? Detalhe é que para executar o defrag tem que estar logado como administrador. Além do comando, você tem o utilitário, que é o utilitário de desfragmentação lá na interface gráfica. Como é que se abre esse utilitário? Você vai lá no painel de controle. Para abrir essa tela, eu aperto a tecla com o logotipo do Windows, né? Painel de controle, ferramentas administrativas, tem aqui, desfragmentar e otimizar unidades. Dá um clique duplo aqui, ele pergunta qual unidade você quer otimizar. Nossas unidades já estão todas otimizadas, 0% fragmentado. Algumas não estão otimização indisponível porque são aquelas unidades que nem o pendrive, que nem o pendrive e o drive de DVD, esses não estão disponíveis para otimização porque não são sistema de arquivo NTFS. Se você quer otimizar uma unidade, você precisa de otimização, volume X, é só marcar ele aqui e clicar em otimizar. Aí ele vai fazer uma análise de fragmentação, vai demorar um pouquinho e no final ele vai dar um relatório aqui para você se precisa ou não de otimização. Tá legal? Muito bem, pessoal. Tem então esse utilitário e tem o comando defrag. Repito que com o Windows Server dificilmente você vai precisar desfragmentar um volume, porque o próprio sistema de arquivos NTFS ele trabalha muito bem e não gera fragmentação. Mas pode acontecer que um volume muito utilizado, que a toda hora os usuários estão gravando, apagando arquivos, criando novos arquivos, pode ser que ele acabe ficando um pouco fragmentado e precise de uma desfragmentação. Tá legal? Espero que essa lição tenha trazido para vocês informações novas e úteis. Agradeço por vocês me acompanharem até aqui e nos vemos nas próximas lições. Valeu!